sabe? Eu tenho paranoia de não dizer pra uma pessoa o que eu sinto pela pessoa e essa pessoa, por algum motivo, sair da minha vida, então eu sempre falo. Pra deixar claro que isso não é pra voltar. Não, e nos dois sentidos, né? Quer dizer, quando eu gosto da pessoa, eu chego e falo assim, olha, eu gosto de você pra caramba. Porque é muito difícil você falar isso, às vezes. É muito, muito difícil. Mais difícil. Assim como as músicas do Renato Russo, na maioria elas trazem reflexões, questionamentos, Ainda é Cedo também não foge dessa nuance. Embora a sua interpretação ela pareça óbvia, existem coisas nas entrelinhas que você precisa saber. Então, vem comigo. Renata Kelly na área. Então eu vim trazer a interpretação da música Ainda é Cedo, algumas curiosidades. Esse vídeo é dedicado a você que gosta de Renato Russo, Legião Urbana e também arte, porque você sabe que às vezes algumas letras de músicas caem em concursos públicos, Enem, então, nem se fala. Então, vamos lá, gente. Então, gente, existem algumas teorias que afirmam que essa música Ainda é Cedo, ela foi feita por Renato Russo falando sobre o seu vício na cocaína. Então, essa menina seria a cocaína. É fato que o Renato Russo, assim como vários roqueiros da época, de fato eles tiveram problemas não só com drogas, mas com álcool. Era uma coisa assim que abalou muito os roqueiros da época. Mas, de fato, essa música ela fora feita mesmo para uma mulher. E é isso que eu vou falar para você agora. Porém, Ainda é Cedo ele fala sobre as diferenças de um relacionamento que não deu certo por conta de diferenças de objetivos, de como eles estavam sentindo a relação, né? Porque um queria só curtir o momento, o outro já estava fazendo planos para a evolução do relacionamento, mas não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu, gente? Renato Russo, antes de assumir a sua sexualidade, né, ele se entender mesmo enquanto o seu pertencimento, enquanto a sua sexualidade, ele se relacionou com mulheres, sobretudo na sua adolescência. Há uma teoria de que essa menina que é retratada na música Ainda é Cedo é uma menina da época da escola do Renato Russo. Era muito colada com ele, ela era muito amiga deles, andavam juntos o tempo todo, ficavam frequentando, né, a casa, né, dos pais do Renato Russo, aquela proximidade toda. E quem contou esse fato foi a irmã dele, né, a Tereza, quando ela deu uma entrevista à Folha de São Paulo. Então ela falou sobre esse relacionamento do Renato Russo com essa menina da fase da escola. Então a irmã do Renato Russo falou nessa entrevista que essa menina, o nome dela era Suzy, tá? E eles tinham muito em comum, eles andavam juntos o tempo todo, ficavam muito grudados, muito agarrados, tinham muitas coisas em comum. Então ela falou esse relato na entrevista à Folha de São Paulo. Gente, mas existe ainda outra teoria, outra linha, né, de opinião que diz que Renato Russo, na verdade, fez essa música para uma amiga chamada Ninha, que inclusive aparece no filme Ainda Somos Tão Jovens. Mas, gente, embora, né, porque se você vir esse filme, Ainda Somos Jovens, Tão Jovens, você vai até ser levado a crer nisso. Mas o que agora para sua tristeza, né, para sua decepção, na verdade aquela personagem que aparece no filme, ela na verdade é fictícia, né? Ela foi criada ali, ela não existiu na verdade, ela é apenas obra de ficção. Logo ainda perdura a teoria de que quem era essa amiguinha dele, para quem ele fez a música Ainda é Cedo, seja realmente Suzy, como a irmã dele declarou na entrevista à Folha de São Paulo. Agora, com relação ao conteúdo da música propriamente dito. Gente, na letra fica claro que existe ali um relacionamento que acabou por diferenças nos objetivos do casal, né?
Quando você ouve a música, você percebe que cada um tinha um objetivo diferente ali na relação. Gente, você conhece alguma história assim, de pessoas que estão juntas, mas que têm objetivos diferentes, que têm traços de pensamentos diferentes? A gente quer tanto a pessoa, né? A gente quer tanto aquele relacionamento que nem para pensar se aquele objetivo, se aqueles objetivos eles estão congruentes, não é isso? E na verdade, não existe objetivo certo e errado. A gente vai falar que é certo e errado de acordo com a nossa perspectiva. Mas na verdade, existe objetivos, né? Eu tenho um objetivo, você tem outro, né? E aí o casal às vezes não consegue alinhar. E aí a gente também não consegue soltar por conta do apego, não é verdade? E o Renato Russo, ele, nessa música, muito inteligentemente, ele aborda essa questão, né? Para você ver como são sentimentos humanos que apenas se repetem. Quantos casais você conhece que são assim? Que um quer uma coisa, outro quer uma coisa mais superficial, o outro quer algo mais profundo, hein? Coloca aqui nos comentários para que eu saiba da sua opinião, para que a gente possa saber e trocar nossas ideias, hein? E aí, gente? Você está gostando desse conteúdo, dessas curiosidades que eu estou trazendo aí? Então, olha, se inscreva aqui no canal para que eu possa entender que você gostou e possa trazer mais músicas, mais pesquisas. É muito legal, né, a gente saber. Às vezes a gente gosta tanto daquela música, daquele cantor, mas não conhece a história por trás. Às vezes dá aquela interpretação livre, né? E ali você até pode ter elementos socioculturais de repertório, né? Para quem vai fazer Enem, concurso, para fazer sua redação, ou até mesmo para responder as questões, porque às vezes caem trechos de música. E principalmente desses cantores de rock, dos anos 80, que traziam letras assim reflexivas. Então, ó, se inscreva, coloca, comenta, compartilha, tá bom? Pra gente trazer mais conteúdos parecidos com esse. Então, gente, você percebe na letra que o que acontece? Enquanto a menina ela estava fazendo vários planos para o futuro, provavelmente ela pensava em quê? Em namorar firme, em noivar, em casar, em ter filhos. Ele só estava pensando naquele momento, ele só queria curtir o momento só, ele não queria pensar no futuro. E ela já queria progredir com aquela relação, né? Observa que ele só queria ficar de boa na companhia dela, só isso, nada mais. Gente, mas assim, como a música ela foi escrita assim por volta de 1985, a gente pode se inferir que Renato Russo ainda era jovem, né? Tava ali saindo da adolescência, começando a juventude e ainda tinha dúvidas, né? O que é muito natural sobre a sua sexualidade. O que eu gosto, o que eu não gosto, qual é a minha opção sexual. Então ainda era intangível para ele pensar em assumir algo, né? Porque ainda era cedo, né? Como diz a letra da música. Essa música, ela de fato ela é autobiográfica, já que por conta das dúvidas acerca da sua sexualidade, Renato Russo ainda julgasse que fosse cedo, mesmo porque, o que acontece? A banda ainda não tinha se consolidado, e aí assumir um relacionamento publicamente ainda tendo dúvidas sobre a sua sexualidade, não era uma coisa assim, né, bem vista para ele, então ainda é cedo. Mas ele não estava assim, gente, assim, certo, né, convicto da sua decisão, da sua postura, né, com a menina. Tanto que ele acha que a atitude dele foi mesquinha, né? Diante do relacionamento com ela, porque ela se doou, mas ele não conseguiu se doar na mesma intensidade. E ele não achou isso normal, ele ele fez um auto-julgamento de que ele foi mesquinho com ela. Inclusive, existe um trecho da música que denota que ambos estavam se sentindo o quê? Solitários, perdidos, e que, na verdade, eles estavam mutuamente, era uma simbiose, né? Mutuamente se apoiando, né? Ambos estavam se apoiando nas suas solidões, né? E é o que normalmente, assim, é super compreensível na fase da adolescência e da juventude, né? De que pessoas
que a gente se sinta solitário, perdido, pô, não sei o que eu quero. E aí você encontra uma menina ou um menino que também está perdido, um se apoia no outro, isso é muito normal. Inclusive, por conta das suas carências, um se ampara no outro, sendo que como os objetivos eram diferentes, eles viram que não dava mais pé ao relacionamento. Então a menina, ela termina algo que ela considera nunca ter existido, né? Ela dá um fim. É ela que termina um relacionamento, você pode ver na música. Você não concorda que essa história de amor, embora essa música seja lá de 1985, ela não te lembra muito os relacionamentos líquidos da modernidade, em que as pessoas não querem se empreender, onde as pessoas têm objetivos diferentes? Você já parou para pensar nisso? Não é uma ótima reflexão sobre relacionamentos, tanto amorosos como relacionamentos interpessoais? Como é o seu relacionamento? Você já parou para pensar sobre isso? Usa essa música, né, para repensar as suas relações. O que a gente às vezes fala que é relação tóxica, né? Que é aquela relação que nos faz mal, porque olha só, o amor ele faz bem. O amor, né, as chamadas borboletas no estômago, é quando você se sente muito entusiasmado, muito motivado, porque você tem alguém que te apoia, que tem os mesmos objetivos que você, né? É por isso que você se aproxima das pessoas, é justamente pelas afinidades. Então, se você observa, seja o seu relacionamento ou o relacionamento de outrem, que existem esses traços líquidos, você vê que não tem futuro. Olha o que o Renato Russo retrata na sua música, né? Que esse relacionamento não foi pra frente, um se doou demais, né? Porque ele mesmo, o eu lírico, né? Que é o do Renato Russo, ele se coloca na postura de alguém que teve uma posição mesquinha, né? Diante da menina que se doou. Ele não conseguiu ajudá-la da forma que ele foi ajudado. E talvez tem pessoas que ele ainda percebeu isso. Ah, não, eu fui mesquinho, egoísta. Mas tem pessoas que de boa, ela se doou para o problema dela, ou ele se doou, e eu não quero me doar e tá tudo bem, entendeu? Então, que essa letra do Renato Russo, ela sirva para a reflexão dos nossos relacionamentos interpessoais e até mesmo amorosos, né? Se não é o momento de realmente desapegar, se não é o momento da gente suportar, né, a ausência do outro, mas respeitar a nossa identidade. Porque quando você elimina a sua identidade, aquilo que você quer, seus objetivos não estão alinhados com o do outro, e você deixa os seus objetivos de lado, né, você se mina, e isso te mata por dentro. E olha a atitude que a menina teve, ela foi embora, ela não aceitou, ela foi fiel à sua identidade, aos seus objetivos. Vamos pensar sobre isso? E aí, coloca nos comentários aqui o que você acha, qual é a sua opinião.